Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para ter um estudo bíblico, nosso discipulado, né? E hoje nós vamos conversar sobre uma expressão que temos usado muito nesses tempos, que é aquela expressão vai passar, né? Quantas vezes a gente tem ouvido isso e quantas vezes a gente tem dito isso? Vamos fechar os nossos olhos e pedir a orientação de Deus nesse momento. Senhor Deus, nos oriente, ó Deus, e nos revele a Tua palavra, para que possamos, ó Pai, crescer, para que possamos, ó Deus, alimentar nossa esperança em tempos melhores. E nós fazemos isto, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vai passar. E nós vamos usar como base do nosso estudo o texto da palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Vamos ler? Por isso, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém. Amém. Então, o Paulo estava enfrentando uma situação muito difícil na vida dele quando ele escreveu esse texto, certamente. Uma circunstância muito difícil. E nós hoje estamos vivendo uma situação difícil e ela se torna um pouco mais difícil porque ela é diferente do que nós já havíamos enfrentado até hoje, né? Quantas coisas nós já enfrentamos normalmente e que a gente conversa, tanto já conversou nos nossos grupos, nos nossos encontros, né? A gente enfrenta situações financeiras, a gente enfrenta situações com filhos, a gente enfrenta situação no casamento, a gente enfrenta situações de perda de pessoas queridas, situações no trabalho, dificuldades a gente tem enfrentado muitas, né? Enfrentamento com o pecado. Mas essa situação hoje, ela traz uma novidade, né? É um enfrentamento relacionado à saúde, mas que nos afetou comunitariamente, né? Não nos afetou individualmente, mas comunitariamente. E o mais interessante é que nos fez refletir que a responsabilidade com o cuidado para conosco, na realidade, tem a ver com o cuidado com o outro, não é? Então muitas pessoas às vezes têm falado, né? Isso aí, eu sou jovem, né? Tá? A gente tem visto que as pessoas mais afetadas são os idosos e com maior risco de morte, ou pessoas que têm algum tipo de doença já. Mas aí alguém fala assim, não, eu sou saudável, né? Eu sou atleta, né? Se eu pegar, ou não vou ter sintomas, ou você vai ser levinho, né? Só que não é assim, né? É a mesma coisa. A criança não vai para a escola por quê? A criança tem um risco pequeno de morte? Tem. Mas se ela for contaminada e trouxer para casa, ela vai contaminar os pais, os avós, e aí ela está ampliando o risco de morte na família, né? Ou de contaminação, de sofrimento dessa família com a doença. Então essa doença trouxe para nós, ao mesmo tempo que essa dificuldade que exigiu de nós um distanciamento social, de relacionamento físico, ela trouxe também essa reflexão de que nós temos que nos cuidar também por causa do outro, não só por causa de nós, né? E então isso se tornou uma situação difícil. Nós temos que usar máscaras, nós temos que passar álcool gel, lavar as mãos, tomar banho quando volta para casa, toda vez que sai volta para casa. Quando vai no mercado, limpar todas as compras antes de colocar no armário, antes de entrar com as compras em casa, limpar os sapatos ou deixar o sapato na porta. Quer dizer,
essa situação que estamos enfrentando hoje, além do medo de contaminação e de morte, a gente está tendo que mudar o nosso comportamento, né? E o Paulo também estava vivendo isso, né? Mas a palavra de Deus nos ensina que, a despeito das circunstâncias, né, a despeito das circunstâncias que estamos vivendo, a fé nos renova a ponto de nos sustentar nos momentos difíceis da vida. Então a fé em Jesus Cristo nos renova, a palavra de Deus nos renova. E para isso a gente não deve ficar preso apenas nessas circunstâncias. E além disso, devemos procurar aprender com essas circunstâncias. Bom, olhar além das aflições, olhar além das circunstâncias, mas olhar para onde, né? A aflição, a circunstância, é esse momento histórico que estamos vivendo. É a nossa realidade hoje, né? Uma realidade diferente, difícil, que impõe a nós uma luta diária, né? E uma tensão diária, e muitas vezes nos traz uma aflição, um medo, uma angústia, né? E a palavra de Deus, no versículo 17, nos diz, vamos lá, olha lá. Pois essas aflições, pequenas e momentâneas, olha só. Quando olhamos para a aflição, parece que ela é enorme, né? Que algumas pessoas têm estado cansadas disso, ou às vezes passou já por momentos, ou está passando momentos, de pensar que não vai suportar. Mas olha lá a palavra de Deus. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos nesse momento, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Isso é uma reflexão do Paulo sobre o momento do sofrimento dele, que serve para nós hoje e que nos mostra que é um engano pensar que situações difíceis trazem apenas tristeza e desânimo. Não. Na realidade, situação difícil costuma produzir duas coisas naqueles que têm fé, naqueles que creem em Jesus. Uma coisa é a perseverança e a outra coisa é a comunhão com Deus, né? A aproximação de Deus. E a gente vê muito isso, né? Tem a historinha que diz que o ateu, quando está diante da morte, fala, ah, meu Deus, né? Quer dizer, nós, o momento histórico, a dificuldade, a aflição, nos coloca constantemente diante da nossa fragilidade de vida, né? Da nossa temporalidade, né? Nos mostrando constantemente que isso pode acabar a qualquer instante, né? E aí nós recorremos a Deus, né? Aqueles que creem, né, recorrem a Deus todos os dias, seja para clamar, para pedir saúde, seja para entregar sua própria vida nas mãos de Deus, que seja feita a vontade dele, né? Mas de qualquer forma, aquele que crê está sempre na presença de Deus, e os momentos de dificuldade intensificam isso. Isso é natural no ser humano, né? Não é natural, não é só uma ou outra pessoa que faz isso. Todas as pessoas, mesmo aquelas que creem, né, no momento da angústia, dobram mais os joelhos, né? Muitas pessoas são acordadas na madrugada, eu já passei por isso, né? Quando no passado eu acordava todo dia por volta das 3 horas da manhã. A primeira vez eu acordei, perguntei para Deus, Senhor, por que eu estou acordando essa hora? E aí ele falou, meu coração, porque seu filho lá no hospital está precisando de você. E aí eu me ajoelhei no meu quarto e orei, e assim, isso aconteceu muitas vezes na minha vida, e eu sei que acontece com muitas pessoas, né? E hoje, por exemplo, eu não acordo mais de madrugada para orar em geral. Mas a perseverança e a aproximação de Deus. Perseverança porque o ser humano tem essa característica também natural de se colocar diante do enfrentamento, né? Não, eu vou vencer, né? Eu vou suportar, eu vou conseguir. E alguns têm mais facilidade nisso, outros têm menos. Mas por isso a palavra de Deus nos ajuda nesse momento, né?
nos ajuda a entender que se nós olharmos para Deus, se nós olharmos além da circunstância, olharmos para o autor da fé, da nossa fé, que é Jesus Cristo, para o que ele sofreu, para o que ele passou e para o que ele nos possibilitou. Se nós olharmos para isso, nós vamos passar, nós vamos perseverar. E engraçado que eu tenho uma experiência pessoal na minha relação com Deus, que, em geral, quando uma situação muito difícil aconteceu na minha vida pessoal, mas em geral na minha vida de casamento, na nossa vida, na nossa família, uma situação que a gente estava assim, difícil para a gente enfrentar, aconteceu uma outra situação muito difícil também, mas ou fora do nosso grupo de relacionamento, com um amigo, ou mesmo com a gente, mas uma outra situação que nos desviou momentaneamente daquele estresse que nós estávamos passando. E com o tempo nós entendemos que isso fazia parte do cuidado de Deus para com a nossa vida. Porque se nós ficássemos focados, tivéssemos que ficar ali ligados naquele sofrimento que estávamos passando momentâneo, só naquele sofrimento, talvez nós não suportaríamos. Mas uma outra coisa que aparentemente era um sofrimento e que tirou a nossa atenção, nos aliviou naquele momento. Então, é isso aí. Nós precisamos olhar mais para a fé, olhar para o futuro, olhar para o que vai vir depois, porque vai passar. E seguirmos em frente, perseverarmos sempre de joelhos no chão. Como eu estava dizendo, que a gente não deve ficar focado na circunstância, mas devemos olhar para o autor e consumação da nossa fé, Jesus. A palavra de Deus, nesse versículo, também nos ensina isso. No último versículo 18, ela diz assim: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Gente, sabe, eu tinha um desenho que os meus filhos assistiam, que acho que era o Lion Man, e quando ele estava assim, indo para enfrentar o inimigo, ele dizia, usava uma expressão assim, visão além do alcance. E aí, ele enxergava, além, ele enxergava lá na frente, além daquilo que estava na frente dele. Ele enxergava o depois, E aí ele conseguia lidar com aquela situação difícil para enfrentar o inimigo, E eu me lembrei disso agora, no texto que fala, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, Só para aquilo que podemos ver, mas fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. E o que não podemos ver é justamente a promessa, a nossa possibilidade de vida eterna, aquele sobrenatural que Deus está movendo a nosso favor. A ação de Deus que está ali presente do nosso lado, mas não é concreta. Concreta, assim, a gente não consegue ver e não consegue pegar, mas a gente percebe. Ela é concreta através da nossa percepção. Nós temos essa percepção de que Deus está conosco. Pois as coisas que agora vemos logo passarão. E é verdade, quantas dificuldades nós já passamos que passaram. Tudo bem, assim como as dificuldades, muitas dificuldades deixam cicatrizes, Sejam emocionais, sejam físicas, Essa dificuldade que nós estamos passando também vai deixar talvez uma diferença em nós, talvez de comportamento, Mas isso vai passar. A dificuldade em si vai passar. Mas as que não podemos ver duram para sempre. Mas a ação de Deus na nossa vida, a ação do Espírito Santo, esse não vai passar nunca. Estará sempre conosco, até o dia da nossa vitória, quando nós vamos nos encontrar lá com Deus. Quando nós finalmente Jesus vai voltar, Se ele não voltar enquanto estamos vivos, certamente para aqueles que creem, ele vai voltar no dia
da nossa morte, no dia da nossa partida desse momento físico que estamos vivendo, né? Mas, enquanto estamos aqui, alimentamos a nossa esperança na palavra do Senhor, né? E isso aumenta a nossa fé. Eu também, falando em esperança, eu aprendi a orar certa vez, e de vez em quando eu me lembro e oro dessa forma. Orar dizendo a Deus que a minha oração ela é feita na esperança de que Deus atue, né, com a sua misericórdia na minha vida, na vida daqueles a quem eu estou intercedendo muitas vezes, né? E essa esperança no Senhor é que nos fortalece. Então é isso. Vai passar. Certamente vai passar. E quando passar, nos encontraremos de novo, fisicamente. Às vezes fico um pouco triste. Sinto muita saudade. Quantas coisas estão acontecendo conosco. Falando em discipulado, eu sei também que os outros líderes estão sentindo falta dos seus grupos. E eu tenho sentido muita saudade do meu grupo, né? Tenho sentido saudade das crianças que estão crescendo e que eu não estou acompanhando ainda, né? Tem criança que quando eu encontrar, estava brincando que vai estar na universidade desse jeito, né? Já está andando. Quando a gente se distanciou, ainda estava no colo, e agora está andando, está falando, já trocou os dentes. Mas também o abraçar para consolar, perdemos pessoas queridas, né, nesse tempo. E isso nos traz sofrimento. Mas, e a gente, assim, isso é uma coisa importante para dizer para vocês, não podemos negar que sofremos. Não podemos querer esconder esse sofrimento, porque a palavra de Deus nos ensina a enfrentar, mas Deus não diz para a gente assim, ó, você tem que fazer de conta para enfrentar que não está acontecendo nada. Olhar para mim é deixar de dar valor ou de dar importância para esse momento de dificuldade, não. Ao contrário. Deus diz para nós assim, você está sofrendo e eu estou com você. Eu estou enxugando as suas lágrimas. Eu estou com você. Eu estou com você e vai passar, porque eu estou passando junto com você. Eu me lembrei agora, velho é fogo, né? Me lembrei da historinha, né, que me contavam quando eu era jovem na igreja. Não sei se isso é um poema, é um escrito aí de alguém que falava que, muito conhecido, né, dos velhos, que falava que o cara estava lá no deserto, né, e aí, depois que ele sofreu pra caramba, ele encontrou Jesus, e aí ele falou para Jesus, né, ô Jesus, aonde que o senhor estava, né, que enquanto eu estava passando por aquela dificuldade, né, e aí Jesus falou, uai, eu estava com você. Ele falou, imagina, Jesus, eu olhava para trás e eu via que só tinha uma pegada na areia, era o meu pé que estava lá. Aí Jesus fez assim, não senhor, era o meu pé, porque eu estava te carregando no colo. E Jesus está carregando a gente no colo hoje. Cada um de nós. Cada um de nós. Creia nisso. Jesus está nos carregando no colo. As pegadas que estão lá na areia não são as nossas, são as dele. É isso aí, gente. Vai passar. A gente vai se abraçar. As crianças, vou poder ver as crianças de novo. E a gente vai ser diferente. A gente sabe disso. Porque todo sofrimento causa uma mudança em nós. Mas pela fé, essa mudança é sempre para melhor. Essa mudança
é um fortalecimento de nós enquanto pessoas, enquanto comunidade. Gente, fiquem com Deus, foi muito gostoso estar com vocês hoje, espero que vocês possam refletir sobre isso, possam ter sido fortalecidos, tá certo? E vamos orar então. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade de nos reunirmos virtualmente. Obrigado, Senhor, por essa tecnologia. Seria tão mais difícil se não tivéssemos essa tecnologia, Senhor. Te agradeço muito. Te agradeço pela Tua palavra e te agradeço por nos dar essa dimensão e a certeza de que esse sofrimento momentâneo vai passar e estaremos juntos novamente e estaremos caminhando na perseverança, na esperança, até o dia de nos encontrarmos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. No nome de Jesus, o Teu Filho amado que tem nos carregado e nos sustentado nesse tempo, através do Seu Evangelho. E pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que tem nos animado, tem renovado o nosso ânimo e nos dado força. Amém, amém, amém. Tchau, pessoal. Até uma próxima vez. Fiquem com Deus.